À primeira vista, essa cena em Naruto é apenas o clímax entre dois personagens. Mas quando observamos com mais atenção, percebemos um padrão. Cada escolha, cada conflito, cada silêncio parecem seguir numa estrutura muito mais antiga. Um tipo de narrativa que aparece em mitos, tragédias e histórias humanas há séculos. E para entender isso, não basta olhar para a luta, é preciso olhar para o mundo que criou Naruto e Sasuke, porque é ali que a história realmente começa. Capítulo 1 – O mundo que transforma a dor em destino. O universo de Naruto não é apenas um mundo de ninjas, é um sistema moldado por conflito, guerras constantes, perdas inevitáveis e uma regra que define tudo: sobreviver exige força emocional ou o abandono dela. Esse tipo de ambiente cria algo específico, não apenas guerreiros, mas pessoas que precisam decidir como lidar com a própria dor. Alguns mundos recompensam inteligência, outros recompensam coragem, mas esse mundo recompensa algo muito mais duro: a capacidade de continuar, mesmo depois de perder tudo. E é exatamente nesse cenário que surgem Naruto e Sasuke, dois personagens formados pela mesma experiência, solidão. Mas o que define essa história não é o que eles viveram, é o que fizeram com isso. Naruto transforma a ausência em busca por conexão. Ele insiste em criar laços, mesmo quando tudo ao redor prova o contrário. Já Sasuke segue um caminho oposto. Ele interpreta a mesma dor como evidência de que vínculos são perigosos. Essa divisão revela algo essencial. O mundo não criou apenas dois personagens, criou duas respostas para a mesma condição humana. E isso aparece em muitas narrativas antigas. Em contos e mitos, é comum ver personagens que partem do mesmo ponto, mas escolhem caminhos completamente diferentes, como irmãos que se separam, ou heróis que enfrentam versões distorcidas de si mesmos. O estudioso Joseph Campbell percebeu que histórias de culturas diferentes repetem esse padrão, o momento em que o ser humano não escolhe apenas um caminho externo, mas uma forma de existir. E aqui, isso se torna ainda mais claro, porque o ambiente não oferece respostas, ele apenas pressiona. E sob pressão, cada personagem revela aquilo que acredita. Mas existe um detalhe simbólico que muda a leitura dessa história. O lugar onde tudo acontece, o Vale do Fim, não é só um campo de batalha, é um espaço onde dois ideais já colidiram antes, como se aquele cenário fosse uma memória viva de um conflito que nunca foi resolvido. Na simbologia tradicional, lugares assim representam repetição, padrões que retornam e histórias que se reencenam com novos personagens. E isso levanta uma questão inevitável: se o conflito já aconteceu antes, o que garante que o resultado será diferente agora? E é exatamente essa dúvida que transforma a luta de Naruto e Sasuke em algo muito mais do que uma rivalidade, porque o que está em jogo não é apenas o presente, é a possibilidade de quebrar um ciclo. Mas quando essa repetição finalmente chega ao confronto, a história revela algo ainda mais profundo. Capítulo 2 – Quando ideias lutam através de corpos. Quando a luta entre Naruto e Sasuke finalmente começa, algo estranho acontece. Ela não se comporta como um combate comum. Não existe estratégia dominante, não existe vantagem definitiva. O que existe é insistência. Cada golpe continua mesmo quando não deveria. Cada avanço acontece mesmo quando o corpo já chegou ao limite. Como se parar não fosse uma opção. E isso revela algo importante. Essa luta não é sobre vencer o outro, é sobre sustentar uma visão de mundo até o fim. Naruto luta para provar que laços ainda têm valor, que mesmo depois da dor, ainda é possível confiar. Sasuke luta para provar o contrário, que o sofrimento nasce exatamente desses laços, e que eliminá-los é a única forma de evitar mais perdas. Essa oposição cria um tipo de conflito que aparece em muitas histórias antigas. Não é o confronto entre bem e mal, é o confronto entre duas verdades incompatíveis. Northrop Frye, ao analisar estruturas narrativas, observou que algumas histórias não colocam heróis contra vilões, elas colocam visões de mundo em choque. E quando isso acontece, o resultado nunca é simples, porque nenhuma das duas posições pode ceder sem perder o próprio sentido. E isso muda completamente a natureza da luta. Cada impacto deixa de ser físico, passa a ser afirmação. Cada técnica usada não é apenas poder, é uma tentativa de dizer: é assim que o mundo deve funcionar. Mas existe
existe uma camada ainda mais profunda acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto os corpos lutam, algo interno também está em conflito. Naruto enfrenta a possibilidade de desistir, a ideia de que talvez confiar nas pessoas seja um erro. Sasuke enfrenta algo mais silencioso, a possibilidade de que, mesmo depois de tudo, ainda exista dentro dele o desejo de conexão. Carl Jung descrevia esse tipo de momento como o encontro com algo que foi negado, não como um inimigo externo, mas como uma parte que o próprio indivíduo tentou apagar. E isso explica a intensidade dessa luta, porque no fundo, nenhum dos dois está tentando convencer o outro, eles estão tentando convencer a si mesmos. Se Naruto falhar, a crença dele perde sentido. Se Sasuke estiver errado, todo o caminho que ele construiu desmorona. E isso torna o confronto inevitável. Não existe espaço para recuar, porque recuar aqui não é perder uma batalha, é perder a própria identidade. Mas existe um detalhe que começa a surgir conforme a luta avança. Quanto mais poder eles usam, menos o conflito muda. A destruição aumenta, o cenário colapsa. Mas a questão central permanece intacta, como se toda aquela força fosse incapaz de resolver o verdadeiro problema. E esse é um padrão que aparece em muitas narrativas simbólicas, o momento em que a ação externa não consegue resolver um conflito interno. Quando isso acontece, a história se aproxima de um ponto crítico, porque cedo ou tarde, tudo aquilo que sustenta o conflito começa a falhar. E quando isso acontece, algo essencial é revelado, e é exatamente nesse ponto que a luta deixa de ser sobre ideias e se transforma em algo muito mais profundo. Capítulo 3. O momento em que a luta perde o sentido. Existe um ponto em toda a grande história em que a força deixa de funcionar, e quando isso acontece, tudo aquilo que parecia essencial começa a desaparecer. E é exatamente isso que acontece com Naruto e Sasuke. O poder some, as técnicas acabam, as formas grandiosas deixam de existir, e o que sobra não é mais uma batalha, é silêncio. Esse momento marca uma virada fundamental, porque até aqui a luta era sustentada por ideias, por crenças, por justificativas. Mas quando tudo isso se esgota, resta apenas aquilo que não pode ser escondido: quem eles realmente são. Em muitas tradições narrativas, esse é o ponto mais importante da jornada. Joseph Campbell descrevia esse momento como a travessia final, quando o herói perde tudo aquilo que o definia para descobrir o que realmente permanece. E aqui, isso acontece de forma brutal. Naruto já não pode provar nada com força. Sasuke não pode sustentar sua visão através do controle. Ambos são reduzidos ao essencial. 2 corpos feridos, 2 histórias expostas. E pela primeira vez, nenhuma das máscaras funciona. Esse tipo de cena carrega um símbolo muito antigo: a queda. No simbolismo universal, cair não significa apenas derrota, significa retorno, voltar ao estado mais básico, ao ponto onde a transformação real pode acontecer. E é exatamente isso que vemos. A luta não continua, porque não pode continuar. E aqui acontece algo que muda completamente o significado do conflito. Eles não param por escolha, eles param por limite. O corpo interrompe aquilo que a mente insistia em manter. E isso revela uma verdade importante: nem toda mudança acontece por decisão. Algumas acontecem quando não existe mais força para continuar errado. Jung falava sobre um processo essencial da psique, o momento em que aquilo que foi negado não pode mais ser ignorado. Ele chamava isso de integração, não como vitória sobre algo, mas como reconhecimento. E esse momento acontece exatamente aqui. Naruto não está mais tentando vencer Sasuke, ele está diante dele, sem nenhuma barreira. Sasuke não está mais tentando destruir Naruto, ele está diante de algo que não consegue eliminar. E então vem o símbolo mais forte de toda a luta: ambos perdem um braço. Isso não é apenas consequência física, é uma imagem simbólica extremamente precisa. O braço representa ação, controle, capacidade de impor vontade. Perder o braço
fracasso significa perder a possibilidade de continuar o conflito sozinho. É como se a própria história dissesse: vocês não podem mais resolver isso lutando. E esse tipo de símbolo aparece em diversas tradições. Quando um personagem perde algo essencial, não é punição, é transformação. É o fim de uma forma de agir para o surgimento de outra. E então, pela primeira vez desde o início, Naruto e Sasuke não estão em lados opostos. Eles estão no mesmo lugar, no chão, sem força, sem defesa. A luta chegou ao fim. Mas não porque alguém venceu, porque aquilo que sustentava o conflito deixou de existir. E é exatamente nesse momento que a história revela o que realmente estava em jogo desde o início. Capítulo 4. O que realmente foi salvo. Quando tudo termina, a imagem não é de vitória, não há celebração, não há conquista. Naruto e Sasuke estão no chão, lado a lado, ainda vivos. E é exatamente essa imagem que revela o sentido da história. Porque durante toda a luta, parecia que a questão era simples: quem está certo? Mas o final mostra outra coisa. A pergunta nunca foi sobre estar certo, foi sobre o que acontece quando duas formas de existir chegam ao limite. E isso conecta essa história a um padrão universal. Em muitas narrativas simbólicas, o conflito não termina quando um lado vence. Ele termina quando algo maior surge a partir do choque. Northrop Frye observou que algumas histórias não seguem a lógica da vitória, elas seguem a lógica da transformação. E essa é exatamente uma dessas histórias. Porque Naruto não derrota Sasuke no sentido físico, e Sasuke não destrói Naruto. O que acontece é diferente. O conflito entre eles deixa de fazer sentido, e isso muda tudo, porque no fundo, essa luta nunca foi apenas sobre dois personagens. Ela representa algo que existe em qualquer ser humano. Existe sempre uma parte que quer se conectar e outra que prefere se proteger. Uma parte que acredita e outra que evita. Esse é o verdadeiro conflito. E é por isso que essa cena permanece, porque ela transforma algo interno em algo visível. Jung dizia que a integração acontece quando partes opostas deixam de se excluir. Não é eliminar um lado, é permitir que ambos existam sem destruição. E é exatamente isso que acontece aqui. Naruto não apaga a dor de Sasuke. Sasuke não destrói a visão de Naruto, mas ambos deixam de negar o outro. E isso encerra o ciclo. Durante toda a história, existe um padrão. Dor gerando isolamento, isolamento gerando mais dor. Um ciclo fechado. Mas nesse momento, algo quebra. Não porque o mundo mudou, mas porque alguém escolheu não repetir o mesmo caminho. E isso revela o significado mais profundo dessa narrativa. O mundo não é transformado quando alguém vence. Ele muda quando alguém interrompe o padrão, quando alguém decide agir de forma diferente, mesmo tendo todos os motivos para repetir o passado. E talvez seja por isso que essa luta continua sendo lembrada, não pelo poder, não pela destruição, mas pela escolha. Porque no fim, a maior batalha nunca foi entre Naruto e Sasuke, sempre foi interna, entre continuar se afastando ou tentar mais uma vez se conectar. E essa decisão não acontece só nessa história, ela acontece todos os dias nas nossas vidas. Se você gostou dessa análise, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta qual luta você gostaria que eu analisasse aqui. Porque no fim, histórias nunca são apenas histórias. Elas revelam quem somos, no que acreditamos e como escolhemos enxergar o mundo. Até!